Olá, esse é o Aprenda Blender Rápido. Eu sou o Daniel Capo e essa é a nossa aula de modo de edição. Bom, primeiro, como entrar no modo de edição, a gente seleciona o objeto que vai para o modo de edição, isso é muito importante. A partir do Blender mais recente, a gente já pode selecionar vários objetos e entrar na edição de vários ao mesmo tempo. Antigamente era um por vez. E aí, na esquerda aqui em cima, a gente tem o Object Mode e o Edit Mode, é o segundo. Quando a gente fizer isso, clicando lá, entrando no modo edição, a gente vai ver que agora nós temos o objeto inteiramente laranja, porque ele está inteiramente selecionado, e quando a gente tentar selecioná-lo novamente, nós vamos, na verdade, selecionar os seus vértices. Segurando o Shift, como a gente fazia para selecionar vários objetos, a gente pode também selecionar vários vértices. Selecionando vários vértices, a gente pode pegar a totalidade de uma face ou duas, como é o caso aqui, e aí tudo que a gente fazia no modo de objeto, a gente também faz aqui. Então, podemos usar o S para escalonar, podemos usar o G para mover e podemos usar o R para rodar. Tudo funciona exatamente igual, mas a gente tem um extra que é a extrusão. Então, se eu pegar aqui um ponto e fizer uma extrusão do ponto, ele vira uma nova aresta. Se eu pegar uma aresta e fizer uma extrusão, ele forma uma nova face, e finalmente, se eu pegar uma face inteira e fizer uma nova extrusão, eu vou fazer um volume a partir daquela face. Se eu pegar duas faces, faço extrusão, novamente, vamos ter o volume a partir daquela face. Se eu fizer uma extrusão, no geral, ele vai tentar acompanhar a média das normais das faces. Então, uma face aponta para cima e uma aponta para o lado. Quando a gente faz a extrusão, ele vai 45 graus na direção daquele lado que é apontado, né? Meio para cima, meio para o lado. E aparece essa linha de guia, que é o Z, porque o Z a gente já viu que é essa linha azul. Se eu apertar o Z, então, o que vai acontecer? Ele vai entrar no modo para cima e para baixo, na coordenada do ambiente. E se eu apertar Z de novo, uma terceira vez, aí eu vou ter movimento livre a partir do meu ponto de vista. Mais uma vez Z, a gente volta na linha de guia das normais. E o modo de tela verde é isso, vamos ao amarelo. Bom, para começar, vamos aprender a selecionar mais coisas aqui no modo amarelo. Além de selecionar os vértices e ter que usar o Shift para pegar mais vértices de uma vez, a gente pode pegar, por exemplo, as arestas de uma vez. Aqui do lado do Edit Mode, onde a gente entrou, tem também a aresta, para selecionar diretamente arestas. E também o Shift funciona da mesma maneira, para a gente selecionar várias arestas e formar faces. Ou as faces diretamente, para selecionar ainda mais rápido um objeto que a gente queira inteiramente. Por exemplo, se a gente quiser inteiramente esse lado da frente aqui, para fazer uma nova extrusão, melhor selecionar com as faces, é bem mais rápido. Além disso, a gente pode selecionar loops. Então, se tiver um loop de arestas, faces ou vértices, a gente consegue usar Shift, Alt e clique e selecionar todo mundo junto. Lembrando que o último também fica selecionado. Então eu selecionei aqui. E aqui eu peguei essa face mais o loop. Se eu sei que meu loop é esse, então posso pegar uma face desse loop ou selecionar nada, clicando fora. E aí, Shift, Alt, clique e pego esse loop todo. Poderia ser o loop de baixo, essa volta e assim vai. O mesmo vale para vértices, o mesmo vale para arestas. A gente vai pegar cada vez, né, aquela volta lógica que está acontecendo. Se a malha não tiver lógica, não tiver, né, organização, aí realmente não dá para prever o que a gente vai fazer, talvez essa ferramenta nem seja tão útil. Mesmo assim, tem saída, porque a gente pode usar o Ctrl para pegar o caminho mais curto até um certo ponto. Então eu poderia vir aqui também, selecionar esse ponto, lembrando que o ponto selecionado fica laranja, e o último ponto clicado fica branco, ele é o nosso ponto ativo, o nosso elemento ativo no modo de edição. Assim como também fica destacado no modo de objeto, esse ponto, né, esse objeto que foi clicado por último. Então, eu poderia pegar esse ponto aqui e falar, olha, eu quero o caminho mais curto que você tem até esse ponto do meio. Então, Ctrl, clique, e ele selecionou todo mundo nessa volta. Agora o caminho mais curto está aqui, e por fim, eu pego esse ponto aqui no Shift mesmo, e eu tenho aquele loop. Se eu não conseguisse fazer ele de outro jeito, aqui está o loop. Poderíamos também criar mais loops. Digamos que eu preciso de uma subdivisão aqui embaixo. Vou fazer Ctrl R, aproximar o mouse de uma aresta, e ele vai tentar fazer o corte naquela aresta. Se eu aproximar daqui,
vai fazer aqui e assim por diante. Depois que a gente faz o corte, né, um clique para ele estabelecer que será feito mesmo aquele corte naquela direção que você escolheu, e aí você mexe o mouse para cima e para baixo para dizer em que altura vai ser aquele corte. Se a gente quiser voltar para o meio, é só apertar 0. E se a gente não quiser voltar para o meio, a gente pode dar um número para ele. Então, deixa eu dar um Ctrl Z, Ctrl R aqui no canto. O número é 0 no meio e mais 1 para cima e menos 1 para baixo. Então, se eu colocar, por exemplo, ponto 75, ele foi até aqui. Se eu botar ponto 75 menos, ele vai para a outra direção. E nós estamos então a 75% do meio e aquela direção. Dá para fazer essa divisão também mais vezes. Ctrl T, Ctrl R. E aí, antes de clicar para dizer que eu quero fazer a divisão, eu vou lá e escrevo um número qualquer, como 2, ou 3, ou, por exemplo, 28. Ele faz as 28 divisões. No caso dos 28, eu vou dar Enter, 0, Enter. Fica bem organizadinho. Pode ser que você precise para sua malha fazer mais divisões dessa maneira. Fácil assim de se fazer. E por último, nessa aula de modo de edição, vamos aprender a unir pontos. Digamos que eu não quero mais esse tanto de ponto. Eu posso vir aqui, usar o Ctrl, selecionar todo mundo que está aqui, e o último ponto selecionado foi esse daqui, foi o ponto ativo, lá embaixo. Se eu quiser que todo mundo aqui vire um ponto só, vou apertar M, e aí ele tem as opções, no primeiro, no último, no centro, no cursor, pode estar fora da malha, e colapse. Eu vou usar aqui, por exemplo, no último. E aí todos os pontos viraram aquele ponto. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Só que agora usando M e no centro. Você vê que ele mudou a forma, né? O pé que estava aqui nesse objeto sumiu para todos serem unidos ali no meio, né? Na média dos pontos entre todos aqueles que estavam selecionados. E é assim que a gente reúne esses pontos todos e muda o formato do nosso objeto. Para a aula de edição era isso. Temos uma aula extra depois, falando sobre mais coisas no modo de edição também. Mas aí nos vemos depois nela.